Bom, gente, então agora nós passamos para a fase das nossas perguntas, das nossas colocações a respeito do que foi colocado nesse nosso segundo encontro sobre o tarô. O Cido vai começar respondendo a pergunta que o Kleber já havia feito anteriormente, sobre a identificação dos naipes nas cartas, né? Que em algumas ele não estava conseguindo fazer essa identificação. Aí a gente abre, só vocês levantando a mãozinha, assim já fica na ordem, né? Para a gente ir formulando e respondendo, tá bom? Espera aí que eu vou ler a pergunta do Kleber Cido. Não consigo identificar os naipes em algumas cartas. Então vamos lá, né? Vamos lá. Bom, quem está aqui acompanhando, né, a gravação deste vídeo, né, conosco, tem em mãos um tarô de Marsella clássico, tá? Ou seja, no tarô de Marsella clássico, os únicos arcanos menores que são ilustrados são os arcanos da corte, né? O pajem ou valete, o cavaleiro, a rainha e o rei. E o as, né? O as também, ele é tradicionalmente já no tarô de Marsella clássico ilustrado. Agora, as cartas numeradas de 2 a 9, elas têm uma ilustração genérica do naipe. Elas não têm uma ilustração elaborada, bonita, né? Como tem no tarô de Rider-Waite, por exemplo, no tarô Arcanum que eu uso, no tarô de Oswald Wirth e diversos outros tarôs que vocês vão encontrar aí no mercado, porque existem muitos, muitos, muitos. Então, muito bem, eu vou ensinar então como reconhecer os naipes no tarô de Marsella clássico, tá bem? Ou seja, aquele que quem está acompanhando tem em mãos e aquele que provavelmente quem vai assistir esse vídeo e tudo mais, eu recomendo que comece por ele. Que comece seus estudos com o tarô, que comece a jogar o tarô para autoconhecimento com o tarô de Marsella, tá bem? Porque ele é o tarô conceito, ele é a base de qualquer outro tarô. É necessário conhecê-lo melhor e assim você, uma vez conhecendo Marsella, você conhece qualquer baralho de tarô, porque os conceitos são os mesmos, tá bom? O conceito ele é determinado pelo tarô de Marsella, tá? Os outros vão reproduzir os conceitos do tarô de Marsella, e isso para tudo, para os arcanos maiores e para os arcanos menores também, tá bom? Vamos lá, eu vou pegar aqui, eu tenho separadinho aqui, tá? O mesmo baralho, o mesmo tarô de Marsella que quem está assistindo aqui tem em mãos. Vou pegar aqui o naipe de paus, tá? Tá aqui. O naipe de paus. Eu peguei, eu separei ele todinho aqui. O naipe de paus. Aqui, primeira carta é o as de paus. Tá vendo como tá bruto? Tá vendo? É um bastão bem bruto. É como se um lenhador tivesse cortado um pedaço de madeira na floresta e estivesse usando como um tacape. É basicamente isso. Isso é o as, né? O fogo, né? O naipe de paus, o fogo em estado bruto. Vejam que as labaredas, né? Fogo, né? Olha as labaredas coloridas em volta dele, as línguas de fogo, né? Para representar o fogo. Lembrando que é um desenho medieval, né? Ou seja, não tem a sofisticação que a gente vai ter, por exemplo, aqui, né? Né? Olhem a comparação, olha que sofisticado no tarô Arcanum,
o as de paus. Percebem? O fogo emana em volta dele, embaixo dele, né? Aqui, o fogo está presente também, mas de uma maneira medieval, simples, tá? Tudo que é medieval, minha gente, é sempre mais simples, tá bem? Então, ó, é o elemento em estado bruto. Bom, e aí? A próxima carta é o 2 de paus. Este aqui é o 2 de paus. É reto, certo? É reto. Tá vendo? No tarô de Marsella clássico, paus é reto. Tá vendo? Como que eu sei que é um 2 de paus isso daqui? Um pau, dois paus. Eles estão cruzados. Tá? Cruzados. Um pau, dois paus. Um pau, dois paus. Estão cruzados. Não tem quatro aqui. Aqui é só dois. Tá? Ó. Kleber, seu som tá aberto. Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu só quero, minhas cartas estavam misturadas, só me dá um minuto, por favor. Uhum. Eu vou continuar a apresentação e eu vou falar de todos eles. Tá? Sim, só um minutinho, por favor. Uhum. Olha lá. Ainda estou em paus. O 3 de paus. Um pau, dois paus, três paus. É um asterístico. Tá? Você pode também se orientar, né? Aqui você precisa conhecer o desenho. Realmente, no tarô de Marsella clássico, você tem que conhecer o desenho. Por quê? Eu vou mostrar em seguida o naipe de espadas. O naipe de espadas é muito semelhante ao naipe de paus, por isso ele pode criar confusão na hora de entender, é muito semelhante. Mas existe uma diferença crucial que vocês imediatamente vão perceber na hora que eu mostrar espadas, tá bem? Então, ó, isso é paus, é reto. Prestem atenção nisso. O naipe de paus, as cartas numeradas de 2 a 10, o pau que aparece, né, o bastão, é reto. Em espadas, ele vai ser curvo. Tá? Sim. Espadas, ele tá curvado. Certo? Ele é reto. Mas eu achei uma forma de identificar os... Então, veja, tá bom? Esse tem que reconhecer o desenho. Paus é reto. Espadas é curvado. Bom? E, para facilitar, né, tá marcado em números romanos, ó, na carta, dos dois lados, o número. Só o número. Não tá escrito o nome. Você pode, se você quiser, escrever o nome na carta. Não tem problema nenhum. Isso aqui é um 3 de paus. Escreve paus na carta. Sem problema nenhum. Não tem menor problema. Pode escrever. Facilita a sua vida. Você está estudando. Certo? Escreve paus. É um 3 de paus. Tá? Olha, tem o número 3 em números romanos, tá? Algarismo romanos. A mesma coisa, o 2 de paus também. Olha lá, o 2 de paus no tarô de Marsella clássico que vocês têm aí em mãos. Ó, tem o número 2, ó. Ó, o número 2 em números romanos. Sim, ó. O número 2 em números romanos, ó. Tá aqui, ó. Todos eles têm, só o naipe de ouro, não. Tá? Então, isso ajuda, isso facilita. Aqui é um 2 de paus. Como é que eu reconheço que é paus? É um bastão reto. Tá? É um bastão reto. Tá? Kleber, se achou aí, Kleber? Sim, Cid, eu já identifiquei agora, porque como estava invertido, as minhas cartas de paus estavam em espada, por isso que eu não estava entendendo. Agora eu já entendi o porquê. Então, tá bom. Mas eu vou colocar de qualquer forma, porque outras pessoas podem ter
a mesma dúvida, né? Podem se Sim. confundir também. Então, olha, As outras são mais fáceis. estava aqui no 3 de paus, olha, agora a gente já vai para o 4 de paus, tá? Aí, ó, olha o 4 de paus. O que que eu vou ter? Isso. O que que eu vou ter aqui no 4 de paus, né? Eu já vou ter aqui o caminho entrecruzado. Deixa eu ver aqui se está certinho isso. 5. É, isso mesmo. Eu vou ter, ó, o caminho entrecruzado. Nessa, olha só, são 1, 2, 3. Precisaria ter um quarto, né? Fica um pouquinho confuso. Mas, enfim, você consegue se orientar aqui, né, pelo número 4. Eu achei. Sim, pode. Daiane, peraí. Estava eu aqui no baralho, né, olhando como que eu conseguiria, né, sem ter os números romanos do lado, para a gente se orientar. Você pode perceber que todos eles se cruzam, né? Ó, o 2 se cruza, o 3 também se cruza. Se você contar no 4 os paus que se cruzam, dá 4. Se você contar no 5 os paus que se cruzam no meio, mais o que atravessa centralmente, dá 5. O 6, se você contar só os que se cruzam, também dá 6. No azul, né? No central aí, todos os paus que se cruzam, se você contar, dá o número da carta. Em todos eles. No 7, você vai ter que olhar, vai ter que ver que tem um pau que atravessa todos eles, e você tem que considerar ele também, porque tem 6 se cruzando, mas esse que está no centro é o número 7. Se você contar, você vai conseguir identificar. Eu achei essa forma, achei muito criativo, inclusive. Sim, sim, né? Essa é uma forma, é a forma medieval que eles, né, tinham, né, de representar. Vejam que é uma representação muito simples, uma representação puramente numérica, não tem ilustração, tá? Olha, só a nível de comparação, para vocês verem, eu vou pegar aqui, por exemplo, olhem só, eu vou pegar o 4 de paus, tá? Do tarô clássico de Marsella, tá aqui o 4 de paus, que você precisa olhar aqui nesse centro, né, para contar os 4 paus aí. Olhem como que é o mesmo 4 de paus, certo? No meu tarô arcano. Olhem isso. Junta mais que não dá para ver o arcano. Tá vendo? Aí. Olhem como que é. Tem 4 paus, certo? Mas ele está todo ilustrado, tem 2 moças, né? Tem os 2 pássaros em cima, né? Vejam que interessante, né? Aqui facilita a interpretação porque eu já tenho a ilustração, né? Do que é o 4 de paus, né? Então, lembrando, lá na nossa tabela, né? Na nossa tabelinha, eu estou com elas impressas aqui, viu, gente? 4 é a estabilidade, é o equilíbrio, né? Olha aí, ó. A representação do equilíbrio no desenho aqui, né? Na situação de fluência, né? O 4, né? O naipe numerado, o arcano menor de número 4 de qualquer naipe. Estabilidade, equilíbrio, né? Olha aí. O que está estabilizado aqui em equilíbrio? Paus. Fogo. Espírito. O espírito. Por isso as pombas lá em cima, ó. O espírito está em plenitude, o espírito está estabilizado, está equilibrado, suas forças espirituais estão estabilizadas.
O que eu quero mostrar para vocês é que, vejam, que o desenho ajuda na interpretação. Aqui, no tarô clássico de Marsella, você tem que conhecer previamente o sentido da carta. Aqui não necessariamente, porque você tem o desenho para te ajudar. Você sabe que é um 4 de paus, está escrito que é um 4 de paus. Tem o número 4, tem 4 paus na carta, 4 bastões, e você ainda tem a ilustração que rodeia, né, os bastões, né? 2 mulheres em harmonia, em equilíbrio, felizes, alegres, festejando, 2 pombas em cima, tá? É a harmonia, o equilíbrio, né? A estabilidade, tá bem? Bom, só foi um exemplo, tá, gente? Só para vocês verem como o desenho pode ajudar, né? Agora, bom, o que causou a dúvida do Kleber foi o quê? A semelhança muito grande que existe no tarô de Marsella clássico entre o naipe de paus e o naipe de espadas. Vamos ver? Eu vou pegar o 2, tá? Por quê? O as de espadas, olha aqui. Ele tá muito claro. O as de espadas é uma espada, é muito diferente, né, de um bastão, de um pedaço de árvore, né? É muito diferente. Tá vendo? É uma espada coroada, né? Então, o as, ele tá muito claro. Não é o mesmo naipe, né? Aqui eu tenho paus, aqui eu tenho espadas. O desenho do as está muito claro. A coisa confunde quando eu vou a partir da carta de número 2. Olhem só. 2 de paus, 2 de espadas. Olha só. São semelhantes, até as cores, né, são semelhantes. O que diferencia um do outro? Aquilo que eu apontei. Paus, os bastões são retos. Espadas é sempre curvo, tá vendo? Ele faz uma curva. Ele não está reto e nunca vai ficar reto. Tá? Então aqui o 2, esse daqui é um 2 de espadas, ó. Tá curvo, tá curvado. O bastão está curvado, que representa, né, a espada sarracena, né? A espada antiga, né? Aquela espada curvada que os mouros usavam nas guerras e tudo mais. Tá? É essa espada aqui. Vejam que é diferente, ó. Paus está reto, os bastões estão retos, mesmo que cruzados. Espadas, os bastões estão curvos. Tá? A partir do 3, no 3 de espadas fica mais fácil. Olha só. 3 de paus, 3 de espadas. Olha lá, tem uma espada no meio. Tá vendo? Tem uma espada no meio. Aqui o 3 ficou fácil. Mas mesmo assim, eu não posso perder de vista a diferenciação. Paus são 3 paus retos. Bastões retos. Aqui eu tenho 2 bastões curvos e uma espada no meio. Esse é um 3 de espadas. Tá bem? A coisa complica de novo no 4. Olha lá. 4 de paus reto. Tá vendo? 4 de espadas. Olha lá. Não tem uma espada no meio para me dizer. Eu tenho que saber que no tarô clássico de Marsella, o 4 de espadas, ó, a única coisa que diferencia o 4 de espadas do 4 de paus é a curvatura dos bastões, tá? A curvatura dos bastões. Claro, tem a disposição de cores também, mas a curvatura é o mais interessante, tá bom? Eles estão curvos. Espadas, curvo. Paus, reto, tá bem? Essa é a diferença. E assim sucessivamente. Cedo. Tá? Oi. Só por curiosidade aí, tá? Eu andei observando, em espadas, as cartas ímpares têm a espada no meio. Exato. O número 10 tem 2 espadas cruzando. Isso. Tá? Em pares não vai ter isso. Exatamente. Isso mesmo, Kleber. São elementos diferenciadores, né? Elementos que distinguem, né? É isso mesmo. Exatamente.
tá? No caso de espadas, as cartas ímpares vai sempre ter o desenho de uma espada, tá? As cartas pares, não. Com exceção do 10, né? O 10 de espadas, então vou mostrar aqui, né? O Kleber apontou, muito bem. O 10 de espadas, aqui está, né? O 10 de espadas, ele tem duas espadas, né? Duas espadas cujas pontas se cruzam, né? Ali, ao final, né? Ô, Cido, posso falar um negócio? Desculpa Sim, interromper. pode falar, Stefano. Dá uma olhadinha no 8 de espadas. 8 de espadas. Ele tem uma flor no centro. Isso mesmo, o 8 de espadas. São só pode as falar. ímpares que tem a espada. Oi? São só as ímpares que tem a espada, com exceção da 10. É isso? Isso. Só as ímpares, com tá. exceção da 10. Tá bem? Que tem a espada desenhada. Tá? Era essa a dúvida, Stefano? É porque eu tinha imaginado que todas as ímpares tinham uma espada e todas as pares tinham duas. Mas aí eu vi que o 8, Não. o 6, o 4 não Não, tem. não. É flor mesmo. É uma flor. Tá? Resolvida a dúvida, então? O Kleber ficou mais fácil para manusear, no caso, o tarô de Marselha clássico, né? Tranquilo, Cedo, obrigado. Só estava invertido aqui, por isso que eu não estava entendendo. Valeu. Então, maravilha. Bom, a Daiane levantou a mão, né? A Daiane quer fazer uma colocação, pergunta. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta. Pensando nos conhecimentos que nós tivemos na semana passada dos arcanos maiores, eu posso fazer um jogo de arcanos maiores, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta minha de autoconhecimento, vou tirar uma cartinha lá, Y. Aí, beleza, eu vou ver lá o significado, vou entender. Eu posso tirar uma carta dos arcanos menores para eu juntar as informações ou não? E vice-versa, né? Eu posso, de repente, tirar uma carta dos arcanos menores e complementar com os maiores? Então, né? Isso é assunto para o nosso próximo encontro, né? São técnicas de jogo que eu vou ensinar no nosso próximo encontro. A resposta é sim, para não te deixar curiosa até a semana que vem, tá? Mas isso é coisa que a gente vai olhar, é uma das técnicas de jogo possíveis, né? Então, nós vamos descobrir isso na nossa próxima semana, né? Inclusive, na apresentação tem a parte, né? Técnicas de jogo. É uma das técnicas que eu vou ensinar, né? Eu vou ensinar basicamente 3 técnicas, né? Jogar só com os arcanos maiores, jogar só com os arcanos menores, jogar com os arcanos maiores e arcanos menores juntos, mas aí, quando você joga com eles juntos, tem 2 maneiras de jogar. Ou todos eles misturados, ou eles separados. É aí que entra a sua pergunta, tá? Então, a gente vê melhor isso na próxima semana, tá bom? Mais colocações, perguntas? Stefano levantou a mão, pode falar, Stefano. Ô, Cido, eu fui anotando aqui conforme você foi falando, e aí eu fiquei com uma dúvida assim. O oraculista, ele não, ele é um médium entre o oráculo e o consulente, mesmo. Sim, isso na situação de jogo, quando você é o oraculista para outra pessoa. Tá. Mas quando eu sou para mim mesmo, eu não sou médium da mesma forma? Não no sentido que eu quis dizer. Médium todo mundo é, basicamente. Tá. Agora, quando você utiliza o baralho para autoconhecimento, é a espiritualidade e você. É o oráculo e você. Não tem intermediários. Tem um terceiro. Não tem um médium no sentido de intermediário no meio. Não tem um oraculista. Você mesmo é o oraculista. Portanto, a sua conexão com o baralho é muito mais forte.
tá? Então, talvez eu não tenha usado a palavra correta, né? Ou tenha dado um duplo sentido à palavra médium. Quando usei a palavra médium nesse sentido, não foi no sentido do médium, né? Do que todos nós já somos, né? Em relação à espiritualidade. Não. Numa situação em que você consulta um oraculista, né? Então, por exemplo, Stefano vem jogar tarô comigo. O que existe entre as cartas e o Stefano? Eu. Existe um intermediário, médium no sentido de intermediário, tá? Entre mim, ou melhor, entre as cartas, que são o oráculo propriamente dito. Não sou eu que sou o oráculo, são as cartas. Entre as cartas que são o oráculo e o Stefano, existe o leitor, o intérprete, o médium, o sacerdote. Tem muitos nomes para isso em todas as tradições, né? A pitonisa, o sacerdote, a sacerdotisa, enfim, o padre é sempre um intermediário. Agora, se você joga para si próprio, esse intermediário não existe. Então, o que que sobra, né? Sobra o oráculo e você. O mundo espiritual, a espiritualidade, a força oracular e você, propriamente dito. Não existe o intermediário, só existe o médium propriamente dito, esse sim, o encarnado que tem espiritualidade, que desenvolve, que é você, que está em busca do autoconhecimento, de autodesenvolver-se, tá? Então, a energia, a conexão é, obviamente, muito mais forte. Por quê? É você que manipula o baralho integralmente, é você que canaliza as energias, é você que joga, é você que deita o jogo, coloca o jogo, tá? Então, a energia é muito mais forte. Você continua sendo um médium. Médium, mas aí sim, a sua característica, né, de médium como um ser encarnado conectado com o mundo espiritual por meio da mediunidade, por meio das forças da espiritualidade. Tá bom? Entendi. Mas assim, continuando, né? Oi? Esse era o primeiro ponto para Tá. formular a questão. O rei, você disse que ele faz a conexão, né? Uhum. Vamos dizer assim, entre. Ah, tá. Primeira coisa, como você disse, né? Os arcanos menores são os mistérios mundanos e os maiores, os mistérios espirituais. Exato. Então, considerando isso, o rei ele faz a associação entre os mistérios mundanos com os arcanos maiores, que são os mistérios espirituais. Isso E mesmo. o hierofante, vice-versa, né? É a mesma coisa, só que dos espirituais para os mundanos. É isso? Uhum. Porque, Sim. pelo que eu entendi, o que conecta os arcanos maiores e os menores é a relação entre o rei e o hierofante. O hierofante você está chamando quem? O mago? O mago. Sim, é isso mesmo. Ó, eu vou fazer. Deixa eu ver se vai aparecer aqui na mesa. Vai aparecer. Eu vou mostrar para vocês a organização. Quer ver? Vou pegar aqui. Vou fazer uma mandala, só para vocês entenderem, tá? Fazer uma Tá. disposição aqui. Vamos ver se a câmera vai pegar. Só um minutinho. Vou aproveitar enquanto você monta aí para falar que a Daiane está desequilibrando meus chakras mexendo nessa mandala 3D aí. Foi você mesmo que fez, você sabe, né? Eu sei. Oi, Stefano, faz um para mim. Eu faço, para quem quiser. O problema é que eu preciso arrumar a alpaca, que é um metal difícil de arrumar. Material aí. É um primo da prata. Isso. Vamos ver se eu acho. Onde compra isso? Geralmente hippie tem. Você procura os hippie na rua e fala, onde você arruma alpaca? Ele fala, peguei 5 metros em São Paulo. Tá, Aí eu faço. Para quem quiser. tá. Vamos ver se eu acho. Eu desequilibrando os chakras.
Veja se vocês conseguem ver. Sim, é de ponta cabeça. Vira ao contrário as cartas. Tá. Daiane está me dizendo que está de ponta cabeça. Isso aí Então vai eu ficar mais vou... fácil de olhar. Tá. Então vou fazer uma inversão aqui, 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 assim e assim. E aqui eu vou colocar... Cadê o nosso amigo, o mago, ou também chamado de hierofante? Aqui. Tá aqui. Então, isso daqui é a mandala que organiza arcanos maiores e arcanos menores. No centro, eu tenho todos os arcanos maiores. Aqui, começando com o mago. Certo? Em volta, eu tenho os reis de cada um dos arcanos menores. E, consequentemente, todos os demais arcanos menores. Tá? Então, se você for abrir toda a mandala, vamos colocar assim, você começa como? Aqui fica desse jeito mesmo, o centro, os arcanos maiores. Começando pelo mago. E na sequência, né? Mago, a sacerdotisa, a imperatriz, 1, 2, 3, 4, 5, até o 22, até o nosso amigo louco, tá? E aqui, a sequência é essa, ó. Por exemplo, rei de ouros, rainha de ouros, cavaleiro de ouros, ó, vai se abrindo. Se você for abrir a mandala, é essa sequência que você tem que fazer do rei até o as. Tá? E assim sucessivamente. Tá bem? Então, ó, para exemplificar e para ficar mais claro essa questão, essa é a mandala básica da composição entre arcanos maiores e os arcanos menores, ó. Então, aqui eu tenho cada um dos naipes, né, nas respectivas posições, né, nas posições místicas, né, que a gente chama, norte, sul, certo? Leste e oeste, certo? Leste e oeste. Então, aí eu tenho nas posições místicas, inclusive, tá? No norte fica o rei de paus, o fogo é sempre norte, espadas é sempre sul, tá? Espadas é sempre sul, tá? No leste eu tenho ouros e no oeste eu tenho a água, né? O rei de copas. No leste eu tenho a terra, no oeste eu tenho a água, tá? Então, essas são as posições místicas. O que acontece? Eles convergem. É como se chegasse aqui no rei, eles fizessem isso, ó. Eles se juntam. E viram uma. O resultado da junção dos reis, dos 4 reis, é o mago. Tá? Então vejam que o mago, por mais que ele seja a primeira carta dos arcanos maiores, ele não é uma carta puramente de iniciante. Não. Ele já tem os conhecimentos dos 4 elementos. Os conhecimentos alquímicos, os conhecimentos místicos, adquiridos por meio dos reis, que são a sofisticação de cada um dos 4 elementos. Tá bem? Então, é assim que o tarô se organiza, né? É assim que o tarô se articula. Tá bem? Tá. Bom, é isso então, gente.
É isso. Mais alguma dúvida que vocês queiram Eu posso colocar? continuar, Cid? Oi? Eu posso continuar? Sim. Pra chegar no ponto da dúvida? Ah, tá parecendo certo Kleber dizer já, tá dando muita volta. Vai direto ao ponto. É que a hora que eu vou falar, você pega e explica no meio. Aí não tem como eu terminar. Tá. Se eu entender o rei e o mago como a conexão entre o espiritual e o material, a minha dúvida é essa. Como é que fica o pajem? O que tem o pajem? Ele é o que faz a conexão entre o material e o espiritual. Isso, entre o material e o Em espiritual. qual sentido? Somente. De que forma ele difere do rei e do mago? O pajem, ele faz a conexão do material para o espiritual. Só isso. É a aspiração, é a busca pela espiritualidade. O rei, ele já é o elemento sofisticado, ele conecta energias, certo? O pajem, ele busca. O rei já tem em mãos. O rei já tem o poder. Então, porque o rei tem o poder sobre o elemento, ele consegue fazer essa conexão do material com o espiritual e vice-versa, do material com do espiritual com o material também. Certo? Ele consegue fazer os dois lados, tá? Ele consegue equilibrar os dois lados. O pajem não. O pajem, lembre, o pajem está desequilibrado. O pajem está começando. Ele mal consegue segurar as forças dos elementos em estado bruto, certo? Ele só consegue aspirar, buscar, querer o espiritual, conectar-se. Ele só consegue se conectar ao espiritual. Pensa o pajem da seguinte forma. O pajem é um médium iniciante. Sabe um médium iniciante? Alguém que está começando, né, o caminho espiritual, alguém que está começando, né, a se desenvolver na espiritualidade. É alguém que, por exemplo, o pajem é alguém que vai incorporar pela primeira vez, certo? Ele tem medo, ele está inseguro, incerteza, certo? Ele sabe que ele já conhece, ele sabe que existe, ele sente, tá ali. Agora, ele tem que se abrir para aquilo, certo? Ele está vindo do mundo material para encontrar o mundo espiritual, tá? Isso seria, fazendo uma metáfora aqui para tentar explicar da forma mais clara possível, tá? Então, o pajem, ele aspira, ele busca, certo? Ele já tem a espiritualidade, certo? Mas ele ainda é um médium iniciante, um médium que vai incorporar pela primeira vez. O rei não. O rei é um médium experiente. É um médium que já tem conhecimento de todas as suas espiritualidades, já tem um entendimento da espiritualidade, já sabe, ele não só sabe incorporar, como ele sabe reconhecer a energia de cada espiritualidade que ele incorpora, certo? Ele sabe trabalhar na espiritualidade, ele está em permanente conexão com a espiritualidade. Um médium experiente, ele está em permanente conexão com a espiritualidade, certo? A incorporação, ela é apenas para trabalhos espirituais. Por quê? Um médium experiente, ele já está na espiritualidade o tempo todo. É como se a incorporação dele nunca acabasse. Isso é o rei. Isso é o rei dos arcanos menores. O rei dos naipes dos arcanos menores. Então, só para você ter ideia, talvez as palavras, né, são muito semelhantes, né, utilizadas para um e para outro, mas o conceito é muito diferente, tá? O conceito é muito diferente. Ah, o pajem vai necessariamente se tornar um rei algum dia? Não.
ele pode se tornar um rei. Pode. Com esforço, com a busca. Para isso, ele ainda tem que se tornar cavaleiro e também ainda tem que se tornar rainha. Para aí conseguir se tornar o rei. Tá? Então, pode ser que o pajem pare no meio do caminho. Não há garantia nenhuma que ele vai se tornar rei. Tudo vai depender do esforço que ele fizer. Agora, o rei não. O rei ele já adquiriu a plenitude da espiritualidade. Né? Ele já é um médium experiente, ele já é um trabalhador na espiritualidade. Ele não só tem consciência da espiritualidade, como ele sabe como a espiritualidade funciona. O pajem não. O pajem está aprendendo. Ele tem consciência da espiritualidade, mas ele não sabe ainda como ela funciona direito. Tá? Essa é a principal diferença, viu, Stefano? Entendi, obrigado. Imagina, que é isso. Mais alguma pergunta, gente? Alguma questão? Não? Então vamos fazer para nós terminarmos os nossos breves exercícios, tá? Os exercícios aí, né, para a gente praticar um pouco, tá bem? Vamos lá. Vou voltar aqui à apresentação, tá? Para nós fazermos os nossos... São 2 exercíciozinhos apenas, tá bem? Vamos lá. Então aí, exercício 1. Partindo dos conhecimentos adquiridos até aqui sobre os arcanos menores, estude as seguintes lâminas. Não, nós não vamos fazer meditação com os arcanos menores. Aliás, eu não recomendo, tá, fazer meditação com os arcanos menores. A não ser os ases, né? Ou os reis. Os demais, não recomendo porque são energias muito específicas, muito cotidianas, muito matéria, tá? Então, assim, não são muito adequados para a meditação. Pelo contrário, você pode, se você for meditar com 5 de ouros, por exemplo, pode dar problema. Problemas sérios de espiritualidade na sua vida. Cuidado, tá? Então, na dúvida, evita, tá? Fazer meditação com os arcanos menores. Meditação só com os arcanos maiores, tá bem? Então, por isso que eu proponho aqui um breve estudo. E escolhi aqui 4 arcanos menores, um de cada naipe. Obviamente que as escolhas não foram aleatórias, né? As escolhas não foram aleatórias. Então, nós temos aí um 5 de ouros, um 7 de paus, um 6 de copas e um 9 de espadas. Tá? Então, um de cada naipe, né? Um de ouros, um de paus, um de copas, um de espadas. Só que, obviamente, eu escolhi um... vamos colocar assim, talvez um pouco mais polêmico, né, em cada um deles, tá? Para a gente fazer um brevíssimo estudo. Claro que aqui, esses daqui, tá, gente, são a versão Rider-Waite, tá bom? Que tem o desenho, que facilita, certo? Que facilita o entendimento, a interpretação, tá bom? Então, eu escolhi o Rider-Waite para facilitar, porque o Marsellia clássico que vocês têm em mãos aí, podem pegar, né, aí do tarô de Marsellia clássico que vocês têm em mãos, os correspondentes, né, mas ele demandaria um conhecimento prévio sobre a carta, primeiro, né, para se poder estudá-la, né. Aqui, o tarô de Rider-Waite, por causa da ilustração, ele já nos ajuda, né, logo de cara, né, a ser um pouco mais independentes, vamos colocar assim. Então, vamos lá.
5 de ouros. O que vocês veem ali no 5 de ouros? Vamos lá. Alguém responde. O que vocês estão vendo no 5 de ouros? Alguém pensando, alguém que está em dúvida. Olha bem, Kleber. O que a pessoa está segurando? Para mim é uma pessoa segurando uma criança. Uma boneca, não sei, tem uma bengala do lado, falta uma perna. Isso. Olha bem. É uma pessoa que está segurando uma criança. Tem uma bengala ali do lado. E o 5 de ouros, tá vendo as moedas? Está na janela de um vitral. Eu ia falar, ou era um quadro ou um vitral. É um vitral. Essa pessoa está dentro ou ela está fora? Porque se esse vitral, ele é um vitral de algum lugar, certo? Uma janela de algum lugar. Para mim, ele também. Ela está dentro porque está iluminando. O sol está batendo de fora para dentro e perto do pé dessa pessoa está iluminada. Então, né? Mas aqui, não. Ela está do lado de fora. Ó, aqui eu tenho a composição da janela, certo? Que está do lado de... Isso daqui é um peitoril de janela do lado de fora. E essa luz aqui que vocês estão vendo no pé está vindo de dentro para fora e não de fora para dentro. Tá? A pessoa está na rua. Esta pessoa está na rua. Esta pessoa está abandonada. Esta pessoa está em andrágios. Essa é a representação. Andrágios. Essa pessoa é um pedinte. Essa pessoa está usando roupas rasgadas. Tá? Essa pessoa, né? Ela está, além de tudo, roupas rasgadas, ela está com uma criança nos braços que ela não conseguir sustentar, e ela é uma pessoa que tem um problema físico, ela perdeu uma parte de uma perna, por isso a bengala ali do lado, percebe? Se nós pegarmos as nossas tabelas, né, as nossas tabelinhas lá, né, temos ouros, certo? Então vamos lá. Vamos estudar. Ouros. Primeira tabela. Essa daqui. É um 5 de ouros, tá? Ouros. Ouros representado por moedas, é um elemento terra, diz respeito à matéria, né? Tudo que diz respeito à matéria. Praticidade e realização. Lembrando que tudo que diz respeito à matéria, dinheiro, família, casa, tudo que é bens materiais. Carro, profissão e por aí vai. Bom, então temos aí terra, matéria, praticidade e realização. Vamos lá, então, na nossa tabelinha dos números, né? Os respectivos números. Os arcanos numerados. É um 5. Tá vendo? É um 5. Olha aqui, palavras-chave. Tabela de palavras-chave. Número do arcano 5. Certo? Na fluência, ele indica, ó, instabilidade, desafio. Então, eu tenho instabilidade, desafio no naipe de ouros, no naipe de terra, dinheiro. Desperdício. Tá? Falta de dinheiro, pobreza. É a carta da pobreza. Tá? Instabilidade em terra, instabilidade em questões materiais, desafios em questões materiais. Percebem? Eu posso concluir que essa pessoa, uma situação de jogo, saiu, você fez a pergunta, ó, uma situação de jogo bem, você fez a pergunta, eu vou ganhar dinheiro. Digamos que você seja um investidor na Bolsa de Valores. Vou pegar um exemplo bem assim absurdo.
Você é um investidor na Bolsa de Valores. E você, né, no seu autoconhecimento, ali no seu jogo de autoconhecimento, você resolve tirar uma carta de conselho, tá? Que eu vou ensinar no nosso próximo encontro as técnicas de jogo. Ou seja, você vai tirar uma única carta. Vai fazer uma pergunta e vai tirar uma única carta, tá? Que é um aconselhamento sobre uma situação. E a pessoa, investidor, bolsa de valores, pergunta: eu vou ganhar dinheiro se eu investir em tal coisa? E tira uma carta de conselho e sai o arcano menor 5 de ouros. 5 de ouros saiu. Ouros, terra, matéria, certo? Coisas materiais, dinheiro, família. A pergunta foi sobre dinheiro, certo? É um investidor, bolsa de valores, né? Eu vou investir em tal coisa, vai dar certo? Né? É dinheiro. Então, a interpretação vai voltar-se para dinheiro. Saiu um 5 de ouros, a resposta é: você não só não deve fazer aquilo, como se você fizer, você vai perder aquilo e aquilo que você tem também. Você vai perder não só o que você investiu, como também aquilo que você não investiu. É uma carta de desafio. Ela, mesmo na fluência dela, é uma carta de desafio. Tá? Então, estou dando um exemplo aqui de como que a gente faz o estudo, de como que a gente faz a conexão. Saíam 5 de ouros. Primeira coisa, ouros. Tem a ver com terra, tem a ver com matéria. 5, número 5 dos arcanos numerados, a influência, indica instabilidade e desafio. Ou seja, problema relacionado a questões materiais. Problema relacionado a dinheiro, problema relacionado à família, problema relacionado a trabalho, a bens materiais de uma maneira geral. Tá bem? Então vejam que isso é muito bem retratado, né? No tarô do Rider-Waite, que ilustra a carta, né? Olha lá. É uma representação da pobreza, né? É uma representação, ó, é uma pessoa abandonada, é um mendigo, é uma mãe com uma criança mendicando, né? É uma pessoa que está falida, que está pobre, né? Que perdeu o dinheiro. Onde está o dinheiro? O dinheiro é o 5, número 5, é o ouros, as moedas. Onde está o dinheiro? Está ali no vitral, pertence a outra pessoa. Percebe? Tá? O que vocês acharam dessa forma de estudar? Peraí. No livrinho, né, que vem junto com o Tarô de Marsella, né, ele fala, né, sobre o desperdício, o afastamento, o prejuízo, né? A cena para desperdício em planos e ação, enfraquecimento do poder, a falta de harmonia, né? Tudo a ver com o que você acabou de falar. O Kleber levantou a mão. Só um minutinho, Kleber, que o Cido vai ligar o som dele. Pode falar, Kleber. No caso, a situação de desafio muda a interpretação do 5 de ouros, né? Exatamente. Aí, no caso, por exemplo, se fosse eu estou empregado e apareceu uma outra proposta de emprego, só que é desafiadora. Aí, um exemplo também, aí eu não leio pela fluência, eu leio pelo desafio, é isso? Ó, vamos facilitar a sua vida. Vou mudar a pergunta. Você está falido, certo? Você está falido. E aí você vem consultar o tarô em busca do que fazer. Você está com um problema sério de dinheiro, ou de emprego, ou de qualquer coisa material na sua vida. Você já está com o problema. Veja bem. E você vem em busca de uma luz, né? Você vai pegar o oráculo
e vai consultar o oráculo em busca de um conselho, o que eu faço? Eu estou passando por problemas financeiros, eu estou passando por problemas de emprego, está me faltando bens materiais. Você já está nessa situação, tá? Estou dando um exemplo, tá bom? Você joga no processo de autoconhecimento o baralho para você. Sai essa carta, tá? Veja bem. A tendência que a gente vai... o primeiro impulso, né, que as pessoas vão ter, vai se falar, puta, saiu o 5 de ouros, vai piorar ainda mais a situação. Não. Por quê? Essa é a situação de desafio. Você trouxe uma situação de desafio. Mas lá, quando Uma situação de dificuldade. Certo? Você já está numa situação de desafio. Você já está numa situação de dificuldade. Tá? Então, como é que eu tenho que ler esse arcano quando ele sai? Se você já está na situação de dificuldade, eu tenho que ler ele no seu sentido, na palavra-chave de situação de desafio. O que o arcano 5 diz? Olha lá, vamos voltar na tabelinha. Em uma situação de desafio, você consulente, ou seja, a pessoa que está tirando a carta para si própria, no autoconhecimento, você já está na situação de desafio. Veja bem. Saiu o 5 de ouros para você. Você tem que ler ela já em situação de desafio. E em situação de desafio, olha lá, ela é o contrário da fluência. Se na fluência ela é instabilidade e desafio, no desafio ela é renovação. Ou seja, aquela situação de desafio que você está vivendo vai se reverter, vai se renovar, não vai permanecer. Certo? Ficou mais claro, Kleber? Agora, claro, a depender do jogo que se faz, né, na composição de cartas, pode ser que, né, essa carta surja te colocando um desafio. Mas aí vai depender, sim, das outras cartas que a cercam, tá? Se ela está te colocando um desafio, isso vai ser apontado, tá, pelas outras cartas que aparecerem no jogo. Agora, se você já está numa situação difícil, numa situação de desafio, que já é um desafio por si próprio, né? Tudo que diz respeito a bens materiais, né, que é o elemento terra e, portanto, o naipe de ouros. Bom, se você já está numa situação difícil, então você já está numa situação de desafio. Hora que você vai jogar, né, o arcano ele vai apontar para você. Olha, então, você já está numa situação de desafio, certo? Você trouxe aqui um desafio para nós. Você já está numa situação difícil. Sai um 5 de ouros, ele mostra, ó, renovação. Né? Ele não está dizendo, ele não vai dizer que seu desafio vai se intensificar. Ele vai dizer, não, vai se renovar. Ou seja, tudo aquilo foi necessário para que você aprendesse alguma coisa e pudesse melhorar e se renovar, certo? E se transformar. E, portanto, aquela situação é passageira, ela vai passar e você vai recuperar aquilo que você perdeu. Essa seria, veja só, uma interpretação completa de uma única carta tirada de conselho para uma situação difícil. E um arcano menor, veja bem, é um arcano menor, não é um arcano maior. Imagine se fosse um arcano maior, que é bem grande, né? Ele é de múltiplas interpretações. Tá? Funciona assim, a brincadeira com os arcanos menores. Esclareceu, Kleber? Sim, esclareceu sim, Cido. Obrigado. Imagina, que é isso. Tem mais alguma dúvida, gente, em relação ao estudo dessa primeira lâmina? Não.
Então, ó, as demais lâminas eu vou deixar para vocês de quê? Exercício para fazer em casa. Sim, precisamos começar o autoconhecimento, quem não começou ainda, e precisamos obter oportunidades de continuar o autoconhecimento sempre que possível. Tem aí o 7 de paus, o 6 de copas e o 9 de espadas. Eu vou dar algumas dicas apenas, tá bem? Olha lá, o 7 de paus, tá? O que vocês estão vendo na figura de Rider-Waite, na ilustração de Rider-Waite? O que vocês estão vendo? Vamos lá. Alguém fala, por favor. Eu já falei. Daiane já foi. Estou vendo um homem jovem. Isso. Tá? Ele tem 6 madeiras, né? Paus cravados, e ele segurando mais um. Exato. E aí? Que situação que é essa? Qual é a situação que está em jogo aí? Tem 6 paus na frente dele, 6 bastões, e ele está segurando um. O que isso significa? E ele, onde ele está? Onde ele está pisando? Ele está pisando numa... Para mim parece que ele está pescando. O que é aquilo Entre que os ele... 2 pés dele tem um córrego. Oi, Fátima, desculpa. Entre os 2 pés dele tem uma água. Sim, tem água ali, é uma espécie de rio. Tem a terra. Tem terra, sim, exatamente. Tá, mas o que é exatamente esse pedacinho de terra com água que ele está pisando? O que tem atrás dele? O céu? É o céu, tá, mas então eu tenho um pedacinho de terra e logo depois eu tenho o céu. O que é isso? É a parte espiritual. Não. Não. Montanha. Matéria, ó. Matéria, arcano menor, matéria. Arcano menor, simplicidade. Um precipício. É um precipício. Ele está nas bordas do precipício. Olha o desenho. Olha o desenhinho. Olha do lado esquerdo da carta. Do lado esquerdo de quem olha. Tem um pedacinho, ó, de desenho de pedra ali. Ele está na ponta de um precipício. Ele está à beira de cair. Certo? E ele está sendo empurrado. O que esses 6 paus representam? O que teria na frente dele? Ele está sendo perseguido. Ele não está segurando um pau? Os outros 6 são paus que estão sendo segurados também por alguém. Ele está numa situação de perigo. Certo? Ele está numa situação de perigo. Percebem? Ele está sendo ameaçado de morte. Ele está encurralado. Certo? Olha só. Ele está encurralado. Tudo que ele tem nas mãos é um bastão. Tudo que ele tem nas mãos, o que é o bastão? Paus. Elemento, fogo. Dimensão espiritual. Tudo que ele tem na mão é o conhecimento espiritual para se livrar desta situação. Tudo que ele tem em mãos é o conhecimento espiritual para se livrar dessa situação. Tá? Então, percebem? Primeiro exercício que precisa ser feito quando a gente lida com arcanos ilustrados. Primeira coisa, nunca percam de vista. É um arcano menor. É matéria. Não tem coisa espiritual a princípio na jogada. Tá? É matéria. Ele vai falar da vida prática. Então, assim, não viaja. Você viaja nos arcanos maiores. Lá sim. Lá você tem que viajar na interpretação. Nos menores, não. Nos menores, seja objetivo.
Aquilo que está sendo mostrado é o que está sendo mostrado. E é isso. Não tem divagações, não é isso. Olha lá, ele está encurralado. Ele claramente está encurralado. Ele está cercado de 6 paus. Ele está com um pau na mão apenas, numa situação de defesa. Ele está se defendendo de alguma coisa. Aí, se eu olho com mais atenção a carta, eu vejo que ele está na ponta de um precipício. Ele está numa situação difícil. Numa situação de vida ou morte. Ele está sendo encurralado, sendo empurrado para o precipício. Tudo que ele tem na mão é um bastão, que é o quê? O elemento fogo na sua versão material, na versão de matéria, são os arcanos menores. É tudo que ele tem, é tudo que ele pode recorrer para tentar sair dessa situação. Percebe? Agora, se eu for usar a tabelinha, certo? Eu já entendi paus, fogo. Vamos olhar lá o arcano numerado de número 7. Olha lá. Uma situação de fluência. É a própria fluência. É o próprio progresso. Mas peraí, ele está numa situação de desafio. Como assim? Ele está numa situação de desafio, ele está prestes a morrer. Mas o arcano de número 7, o arcano menor numerado de número 7, significa fluência, progresso. Mas ele ali é uma situação difícil. Então, né? Não é paus, não é espírito. Então, aí é que tá. Qual a interpretação possível? Você está enfrentando uma situação difícil, você vai ter que encontrar uma maneira, por meio do fogo, portanto, por meio da espiritualidade, para progredir. Certo? Para progredir. Para enfrentar a situação. Para reverter a situação a seu favor. Determinação. Certo? É enfrentar o obstáculo. Esta é a carta do enfrentar os desafios de frente com aquilo que se tem advindo da espiritualidade. É enfrentar os desafios. É você reagir. É você trazer o progresso e a fluência para a sua vida, apesar dos desafios, apesar das dificuldades. Tá? Você está cercado de inimigos. Se você der um passo em falso, você cai no precipício. Você não é o arcano do louco que sai voando do precipício. Não, a gente está nos arcanos menores. A gente não está nos arcanos maiores. O louco que está numa situação igual de precipício, ele não está sendo acuado, mas ele está numa situação de precipício. O louco voa. Ele é um arcano maior. Um arcano menor, não. Se esse rapazinho, enfrentando essa dificuldade, esse encurralamento que ele está vivenciando aí, se ele der um passo para trás, ele cai no precipício. Ele não é um arcano maior. Ele não voa. Ele não é o louco. Certo? Ele morre se ele fizer isso. Então é o seguinte, numa situação de vida ou morte, o que você faz? Você morre ou você reage? Esse é o arcano que diz que você tem que reagir, que você tem que transformar a situação difícil em progresso e fluência. Em outras palavras, transformar os limões em limonada. É bem isso a carta. Está dizendo, olha, reaja. Certo? Faça as coisas fluírem. Progrida. Certo? Ou então você cai no precipício e morre. Então, essa é uma carta que eu chamo de carta da vida ou da morte. Né? É uma situação de vida ou morte. Quando ela aparece num jogo, certo? É o seguinte, você tem duas opções, filho. Ou você reage, ou você vai sucumbir na situação. Tá? Ou você reage, olha lá, se vocês consultarem na tabelinha lá, na situação de desafio, ou você reage, ou você encontra progresso, ou você faz fluir, ou você retrocede.
O problema é que se você retroceder com uma carta dessas, certo? Surgiu essa carta. O que acontece? Se você retroceder, você é um perdedor. É bem isso que a carta diz. Vejam, eu falei, os arcanos menores, eles são diretos, objetivos, e eles não têm papa na língua. É o seguinte, saiu essa carta, numa situação do jogo, a mensagem é clara. Reaja, progride, flua, ou então sucumba. Certo? Enfrenta a situação. Vai lá, você tem condições para isso. Vai lá, você tem o espírito nas suas mãos. Usa isso a seu favor. Enfrenta, vence a situação. Do contrário, você não só sucumbe, você se torna um perdedor. Ponto. Certo? Você retrocede, você perde. Tá? Então aí, ó, fiz duas cartas de exercício de estudo com vocês. Vou deixar as outras duas para vocês fazerem em casa. E na semana que vem, eu vou fazer chamada oral com cada um de vocês. Cada um. Eu vou querer ouvir a interpretação de cada um. E não adianta ficar lendo só o folhetinho que veio junto com o baralho, não. Tá? Não vai ser suficiente. Porque eu pego você na curva. Então, dicas que eu dou para fazer esse exercício. Tá? Primeira coisa. Olha para a carta. Olha o que está sendo ilustrado. Veja, olha a ilustração, olha com atenção. Vai lá, gasta um tempo, observa detalhes da ilustração. Tá? E tenta tirar uma conclusão sobre essa ilustração. Segundo passo, vai nas tabelas. Certo? Primeira coisa, um 6 de copas. Copas, água. Sentimentos, emoções. Terceira coisa, vai na tabela das palavras-chave dos números, tá? É um 6 de copas. O que 6 na fluência, qual é a palavra-chave? No desafio, qual é a palavra-chave? Junta as coisas. Faz um exercício de juntar os sentidos das coisas. E vai fazendo possibilidades. Anota as possibilidades que você encontrar. Não existe certo, não existe errado. Tá? Existe o que você consegue interpretar. Certo? Isso é o que é o mais importante. É assim mesmo, gente. A gente começa com dificuldade. A gente começa cometendo deslizes. Isso é normal. Tá? Não se sinta inferior por causa disso. Não. Vocês estão começando agora. É a primeira vez que vocês fazem um exercício desse tipo. Tá? Então, assim, é normal. Não fiquem bitolado, preocupado. Eu vou errar, eu vou acertar. Não. A questão não é acertar ou errar. A questão é fazer o exercício. A questão é se exercitar. É você tentar fazer por você mesmo. Tá? Claro, o folhetinho que vem com o baralho ajuda? Ajuda. As nossas conversas aqui ajuda. Mas no final, é a sua sensibilidade que vai falar mais alto. Tá? É a sua sensibilidade. É o seu exercício, o seu treino na capacidade de abstração. E aqui eu digo abstração em que sentido? Você tem, como um mago nos arcanos maiores, você tem à sua disposição um conjunto de conhecimentos. Está diante de você. Você tem duas tabelas, uma tabela que fala de cada naipe, uma tabela que fala do sentido de cada número, e você tem a ilustração diante de você. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai costurar as coisas, juntar as coisas em busca de uma interpretação? Tá? Então, esse é o exercício. Esse é o desafio. Tá bem? Então, eu deixo o 6 de copas e o 9 de espadas para vocês e vou fazer chamada oral na próxima semana. Eu vou querer ouvir de cada um
o que conseguiu interpretar. E depois, aí sim, eu vou, né, se necessário, fazer a interpretação da carta, certo? Dentro do que a gente trouxe aqui, tá bom? Mas isso se vocês não fizerem antes, certo? Se vocês fizerem, beleza, melhor ainda, tá? Então deixa o 6 de copas, que é uma carta tranquilinha, de boa, e deixa o 9 de espadas, que não é tão tranquilo assim, tá? Bom, esse é o primeiro exercício. Alguma dúvida? Fátima levantou a mão. Alguma dúvida? Não, eu vou faltar na próxima aula. Se faltar na próxima aula, reprova. Brincadeira, Eu vou viu, ficar Fátima? com gripe. Brincadeira, viu, Fátima? Eu tô com cachumba, passa. Olha, pegou cachumba. Eu vou fazer igual o Severo Snape, né? Severo Snape no Harry Potter. Sexta-feira, a aula dele. Ele dá uma aula lá na sexta-feira. Seguinte, para segunda-feira, eu quero 40 centímetros de pergaminho escrito sobre como reconhecer um lobisomem. Para segunda-feira, agora, daqui 2 dias, tá? E que nenhuma desculpa será aceita, certo? 40 centímetros de pergaminho escrito sobre como reconhecer um lobisomem. Nenhuma desculpa será aceita. Inclusive, se você quebrar o braço na partida de quadribol amanhã, não vai ser desculpa. Vai ter que entregar do mesmo jeito. Então, cachumba, covid, morte, nada disso vai ser aceito como desculpa. Tá bom? Para faltar a aula da semana que vem. Brincadeira, viu, gente? Tá bom? Fica o 6 de copas e o 9 de espadas para vocês estudarem. Esse é um exercício inicial de estudo, tá bom? Você não tem que aparecer aqui com, nossa, uma mega interpretação genial sobre o arcano, o 6 de copas e o 9 de espadas. Não. Tá? O que vale é a tentativa, o que vale é buscar compreender, o que vale é o trajeto do estudo, tá? O como que você chegou naquela interpretação, tá bem? E com isso você vai fazendo o quê? É por meio do acerto e do erro que a gente aprende. Esse é o processo natural de aprendizagem, gente, para qualquer coisa na vida. Com o tarô, não é diferente. Tá bom? Com um oráculo, qualquer oráculo, não é diferente. Ou vocês acham mesmo que eu lá, há 20 anos atrás, logo de cara, já saí interpretando divinamente, lindamente, o 6 de copas e o 9 de espadas. Ou como eu fiz hoje, o 5 de ouros e o 7 de paus, que eu nem interpretei divinamente, desculpem. Tá certo? Foi só uma interpretação bem básica mesmo. Não, eu também errei. Eu também tive dificuldade. Eu achei que era uma coisa e não era, tá? Mas aí, com o passar do tempo, voltando, estudando, com a prática do jogo, certo? Com o jogar, eu fui aos poucos aprendendo, entendendo e por aí vai. Tá bem? Então, esse é o convite para vocês. Não se preocupem, tá certo ou tá errado, isso não interessa. O que interessa é o trajeto. O que interessa é o que você conseguiu fazer. E vamos ver o que a gente consegue fazer com o que você conseguiu fazer. Tá bom? Vamos ver juntos se a gente chega na melhor interpretação possível do 6 de copas e do 9 de espadas. Vocês estão na posição dos magos, tá? Do arcano maior do mago. Vocês têm à disposição de vocês um conjunto de conhecimentos. Usem. Esse é o convite. Usem. Tá bem? Como é que você vai usar? Bom, é só você que pode dizer. Tá? É bem isso mesmo. É bem a animação da Disney, certo? O Fantasia, né? Lá, o Mickey Mouse, aprendiz de feiticeiro. Tava lá. Ele tinha o mestre dele, né? O que estava ensinando ele a fazer magia, precisou sair. E deixou tudo lá. O que ele fez?
Bom, ele tinha à disposição dele vassoura mágica, varinha mágica, substâncias mágicas. Ele começou a brincar com isso. Deu certo? Não. Deu mega errado. Mas é assim que se aprende, certo? Depois ele aprendeu. É por isso, né, que o aprendiz é um aprendiz. Ele está aprendendo ainda. Então, você coloca coisas perigosas na mão dele, é claro que aquilo, né, é perigoso. É o que eu estou fazendo com vocês. É isso mesmo. Eu estou colocando coisas perigosas na mão de vocês. Brinquem com elas. Tá bom? Não, ninguém vai morrer. Podem ficar tranquilos. Tá? Glória a Ainda. Deus que não tem Certo? poções mágicas, né? Segundo exercício, então. Exercício 2. Agora sim, nós vamos... Esse é um exercício igual nós fizemos semana passada. Vamos lá. Todo mundo pega aí somente os arcanos menores. Todos os arcanos menores. Os 56. Todo mundo. Vamos lá. Pegando aí os 56 arcanos menores que nós aprendemos hoje. Naipe de ouros, naipe de espadas, naipe de copas, naipe de pau. Tudo junto, ó. Aqui, bonitinho. Vamos lá. O exercício igual nós fizemos semana passada, tá? Primeira coisa, podem desligar os áudios de vocês, tá? Quem tiver com áudio aberto, se tiver, mentalize e verbalize objetivamente uma pergunta. Qualquer pergunta, tá? Qualquer pergunta. Não precisa ser só uma pergunta do cotidiano. Você pode fazer uma pergunta extremamente filosófica. Lembrem-se o que eu disse para o Kleber na semana passada. Você pode fazer qualquer pergunta, tanto para os arcanos maiores, quanto para os arcanos menores. O que vai diferenciar é o quê? Os arcanos maiores vão expandir a questão. Não é? Eles vão expandir, eles vão contextualizar. Eles vão te mostrar o que você não está vendo a respeito da questão. E os arcanos menores? É o contrário. Se os arcanos maiores expandem, os arcanos menores especificam. É específico. Ele vai te dar uma resposta objetiva, clara, específica. Tá bem? Então, ele, ao invés de expandir, ele vai especificar. Ele vai circunscrever, ou seja, ele vai delimitar, colocar limite na resposta. É uma resposta clara, uma resposta objetiva que ele vai te dar. Tá bom? Não é uma resposta contextual, é uma resposta pontual. É isso. Certo? Ele vai te dar uma resposta pontual. Ele vai responder o que você perguntou. Assim. Então, ó, primeira coisa. Mentaliza e verbaliza objetivamente uma única pergunta. Todo mundo, vamos lá. Nós vamos tirar uma carta? Então, mentalizou, verbalizou, vamos embaralhar os arcanos menores, tá? Embaralha os arcanos menores, quanto tempo você achar necessário, quanto tempo você quiser, quanto do jeito que você quiser, tá? O importante é que você, ao embaralhar, mantenha a pergunta mentalizada, tá bem? Tá? Embaralhou o quanto quis, certo? Você vai tirar uma única carta de qualquer posição do baralho, tá? Pode ser a primeira, a última, do meio, você que vai escolher, tá? Coloca elas, né? Claro, sempre com a face, né? Com a face desenhada para baixo, tá? Coloca elas, né? Com o verso delas para cima, tá bom? E escolhe uma carta de qualquer posição, de qualquer lugar aí do baralho.
tá? Agora, o que você vai fazer? Olha para a carta. Que carta que saiu aí? Se fudir. Certo? E o que você vai fazer? Vai meditar sobre a palavra-chave dessa carta em relação à pergunta mentalizada e verbalizada, tá? Que palavra-chave? Vamos lá na tabelinha de palavras-chave. Olha lá, tem essa daqui, para os arcanos numerados de 2 a 10. E tem a da corte, se você tirou a da corte, tá? Quem tirou arcano numerado de 2 a 10? Eu. Mais alguém? Eu. Stefano, Kleber. Então, ó, olhem aí, por favor, anotem, se vocês desejarem, a palavra-chave de fluência e de desafio, tá? Para o exercício. Olhem aí, de qual número correspondente vocês tiraram, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Olha que aí depois eu vou colocar a da corte para quem tirou as cartas da corte. Bom? Me avisem assim que tiverem anotado, tá? Ou que tiverem memorizado, né? As palavras-chave também. São 3, né? 2 de fluência e uma de desafio. Eu já anotei aqui. Obrigado. Ok. Tranquilo, senhor. Já anotei. Então tá ótimo. Então agora eu vou colocar a tabela da corte para quem tirou cartas da corte, né? Eu tirei carta da corte, Daiane também tirou carta da corte, e acho que Fátima também, né? Porque não se manifestou. Fátima tirou carta da corte? Não. E carta que vou. Então, anotou? Já, tá tudo ok. Tá bom. Aqui para quem tirou cartas da corte, tá? Pajem ou valete, cavaleiro, rainha ou rei, tá? Temos aí caminho e 3 palavrinhas-chave para cada um deles, tá? Então, anota as palavrinhas-chave. Caramba, volta. Desculpa. Tá. Pronto. Então, agora, né, medite sobre a palavra-chave, né, ou as palavras-chave da carta que você tirou em relação à pergunta que você mentalizou e verbalizou. Tá? Então, olha aí. Volta lá naquela tabelinha dos elementos. Vou colocar a tabela dos elementos aqui, que serve para todo mundo, tá? Para facilitar, quem quiser. Como vocês já anotaram, né? As palavras-chave de cada uma das cartas está aí projetado para facilitar, rememorando os naipes, né? Os elementos, a dimensão, tá bem? Então, sim, agora é o momento, então, de, né, começar a pensar sobre, né? Começar a pensar sobre, certo? Vou dar aqui o meu exemplo, só para vocês terem um exemplo do exercício feito, tá? Mas aí é para vocês fazerem e não termina aqui, obviamente, esse exercício, né? Meditem ao longo da semana sobre a pergunta feita e a carta que saiu. E os significados da carta, as palavras-chave da carta, o elemento da carta, o naipe da carta, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui, certo? Para vocês verem um exercício feito, tá? Obviamente que, né, eu não fiz uma pergunta pessoal, né?
Lógico, porque aqui eu estou ensinando, a pergunta de vocês é pessoal, obviamente, né? Eu não quero saber ela, tá? Se precisar de ajuda com alguma dificuldade interpretativa em relação à carta e à pergunta que você tirou, claro, pergunte, certo? Mas eu vou aqui fazer o exercício para vocês verem. Olha lá. Bom, então essa foi a carta que saiu para mim. Olha lá. Que carta que é, gente? Estão vendo aí? A rainha de paus. A rainha de espada. A rainha de espadas. Essa foi a carta que eu tirei. Eu fiz o exercício junto com vocês. Pergunta. Qual é a pergunta que o Cido fez? Vai ter impeachment do presidente? Olha o que o arcano menor respondeu. Com a rainha de espadas. Assim, ó. Na lata. Como o arcano menor tem que ser. Como o arcano menor faz. Vai ter impeachment? Olha a pergunta que eu fiz. Certo? É uma pergunta de lógica, é uma pergunta de política. É o universo do elemento ar. Certo? Me cai o quê? Uma rainha de espadas. A rainha do próprio elemento ar. O que as rainhas significam, né? Caminho do objetivo, né? Palavras-chave: poder, experiência, o lado do feminino, né? A rainha é o quê? O poder da matéria sobre o espírito. E aqui eu estou aonde? Eu estou no universo do ar, da mente, das diretrizes, das metas, dos desafios. Então a resposta é assim, é objetiva. Não só vai ter, certo, impeachment, como vai ser assim a solução final, tá? Vai cortar com a espada mesmo, certo? E olha só, olha a interpretação. Qual vai ser a causa do impeachment? Uma mulher, uma força do feminino. É uma rainha. É uma força feminina que vai causar o impeachment. Certo? E não é qualquer mulher, não. É uma mulher poderosa. É uma mulher que tem poder sobre a palavra, é uma mulher que tem poder de racionalidade sobre a mente. É uma mulher fria e calculista, que vai fazer de caso pensado. E que vai fazer muito bem feito, porque o ar não erra em coisas relacionadas à lógica, à mente, às diretrizes e às metas. Isso é uma meta da espiritualidade. Lembra, ó, carta da corte, rainha, certo? Poder da matéria sobre o espírito, tá? Então, ó, ela vai, sim, vai se sobrepor, certo? Essa questão do impeachment, ela vai se sobrepor a qualquer intervenção de ordem espiritual, certo? Se é que há, né, alguma intervenção de ordem espiritual que não seja, né, a própria rainha de espadas aí enviada pela espiritualidade para resolver o problema, tá? Então veja, ó, tô interpretando, tô pegando as palavras-chave do naipe, tô pegando as palavras-chave da carta da rainha, tô conectando as coisas e tô fazendo deixando a minha mente trabalhar em relação à pergunta feita. Tá? É uma rainha, rainha de espadas, ou seja, o objetivo. A pergunta foi: vai ter impeachment do presidente? O caminho da carta é o objetivo. Então, resposta: é o objetivo. É o objetivo da espiritualidade, é o objetivo que o oráculo traz para você na vida prática, certo? Dizendo, ó, esse é o objetivo, que se tenha mesmo um impeachment. Que se tire o presidente do poder. Como que esse impeachment vai se dar? Por meio do quê? Palavras-chave da rainha: poder, experiência, o lado feminino. Mulher, poderosa, experiente. Em quê? Em ar.
Mulher poderosa, mulher experiente, em quê? No elemento ar, é espadas. O naipe de espadas. Elemento ar. Então, é uma mulher poderosa em tudo que diz respeito à mente, à lógica, à racionalidade, ao argumento, certo? A metas, a diretrizes. Podemos concluir que pode ser uma juíza, pode ser uma política, uma mulher da política muito forte, certo? Ou alguém que tem algum tipo, né, de poder muito grande relacionado ao elemento ar, ao elemento da mente, né? Uma pesquisadora, uma cientista, mas o lado feminino de espadas, o lado feminino do ar. É a rainha de espadas, é o lado feminino, certo? O lado feminino de quê? O lado feminino da mente. Ela não age com emoções, ela age com frieza. É calculado, é pensado. Percebe? Então, essa é a minha interpretação. Veja, óbvio, né, gente? Eu fiz uma pergunta genérica, eu fiz uma pergunta que não é pessoal. Por quê? Para eu poder dar o exemplo aqui para vocês, né? Eu não poderia fazer uma pergunta pessoal aqui, que aí eu ia abrir a minha vida pessoal aqui publicamente, né? Para interpretar a carta, né? Ah, poderia ter, posso. Uma que eu posso fazer que não é comprometedora, né? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui para o oráculo. Eu, Cido, certo? Eu, Cido. Coloca essa carta aí para embaralhar a menina. Vou embaralhar aqui a carta, junto. Eu, Cido, sou gay? Pergunta pessoal, extremamente pessoal. Percebe? Estou fazendo para os arcanos menores. Eu, Cido, sou gay? Digamos que eu estivesse, né, num conflito existencial, que eu tivesse em sofrimento, certo? Em relação a isso, como já estive, Fátima aqui sabe muito bem, certo? Que foi minha analista por 20 anos, certo? Sabe muito bem. Então, que isso, essa pergunta, essa questão um dia me causou sofrimento, obviamente hoje não mais, certo? Então, vou perguntar para os arcanos menores aqui. Digamos que eu estivesse naquele momento de sofrimento e de dúvida, eu sou gay? Certo. Então, vamos lá. Olha lá. Vou tirar aqui uma carta de qualquer lugar. Pergunta objetiva, clara. Tirei a carta. Vamos ver se o baralho vai responder. Olha lá, ó. 10 de copas. Olhem isso. 10 de copas. Copas. As emoções. Emoções, sentimentos. Tem a ver com a pergunta? Tem. Tudo a ver. Tudo a ver. Palavras-chave do naipe de copas. Desejos, anseios. Percebe? Desejos, anseios. Vamos lá na apresentação? Vamos lá na apresentação na palavrinha-chave. Certo? Na palavrinha-chave. 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 Vamos lá. Olha lá. É um 10, certo? O que o 10 significa? É influência, realização, prosperidade. E em desafio, até quando ele está em desafio, evolução. Certo? É um 10. Resposta: o Cido é gay? É. Total, né? 100%. É um 10. Certo? Mais do que isso, além de ser gay, ele só vai se realizar na vida, só vai ter prosperidade na vida, só vai evoluir se ele se assumir. Percebem? Usei as 3 palavras: a da fluência e a do desafio.
Pode, Cido? Pode. Por que não? Lembrando que, olha só, na situação que eu coloquei aqui para vocês, o Cido lá atrás, quando isso era uma dificuldade para ele, né? Se eu tivesse naquele momento de dificuldade, tirasse essa carta, como que eu tenho que ler? Qual é a palavra-chave que eu tenho que usar? O desafio. A palavra de situação de desafio. Por quê? Era uma causa de sofrimento para mim. Eu já estava numa situação de desafio, certo? Lá atrás. Então, como é que eu tenho que ler aqui? Saiu um 10 de copas, eu tenho que ler a palavra-chave da evolução, palavra-chave do desafio. Evolução. Em outras palavras, Cido, evolua. É bem isso que o 10 de copas está dizendo. Cido, evolua em relação a essa questão. Cido, se aceite. Cido, se assuma. É bem isso que está dizendo. Percebem? Percebem a objetividade, gente? Vocês viram eu embaralhar. Vocês viram eu embaralhar, vocês viram eu fazer a questão. Vocês acompanharam. Vocês viram eu tirar a carta. É esse nível de objetividade que vocês vão obter com os arcanos menores. Saibam disso. Tá? Então, vejam. Percebam que seja a pergunta geral que eu fiz, né, em relação ao presidente, seja essa pergunta de cunho puramente pessoal. Hoje, obviamente, todo mundo sabe, certo? Hoje, enfim, já não tenho mais nenhum problema com isso, pelo contrário, tanto que estou, né, colocando publicamente isso aqui. Mas um dia foi uma dificuldade. E mesmo lá, se eu tivesse tirado a carta, essa carta, num contexto, quando era dificuldade, a carta ainda estava ali, ó, sendo objetiva. Evolua. É um 10 de copas. Evolua nos seus sentimentos. Evolua nas suas emoções. Aceite-se. Certo? Realize esse desejo. Realize esse anseio. Palavras-chave do naipe. Desejos, anseios. Evolua em relação a isso. Vai atrás, corre atrás. Melhore. Hoje, que não é mais uma situação de desafio, é uma situação de fluência, ainda assim, é claríssimo. Quem me conhece, conhece a minha vida e tudo mais. Depois que eu me assumi, é que eu me realizei e que eu encontrei a prosperidade. É o 10, palavras-chave de situação de fluência da carta numerada de número 10. Encontrei a realização e prosperidade por meio do quê? Das emoções. De copas. Eram 10 de copas a carta. Realizei meus desejos, realizei meus anseios. Ou seja, veja só a dimensão que essa questão da homossexualidade tinha e tem na minha vida. Ela está relacionada a realizações e prosperidade. É um 10 de copas. Por meio das emoções é que eu atinjo a prosperidade. Prosperidade é o quê? Prosperidade emocional, prosperidade de dinheiro, prosperidade profissional, realização em todos os sentidos. Percebem? Isso está marcado no meu próprio mapa astral, inclusive. Tem essa correspondência lá. Certo? Então, ó, dei aqui um exemplo de como vocês interpretam a carta que vocês tiraram aí. Faça esse exercício. Medita. Faz a conexão. Certo? E tenta, por meio das ferramentas que você tem, que são os seus limites. Não viaja, certo? Os seus limites são as ferramentas interpretativas que você tem na mão. Com eles, seja criativo, seja criativa, certo? Abstraia no sentido de quê? Funda os conhecimentos, junta as coisas, formula uma frase, certo? A Daiane levantou a mão. Ó, para acabar, hein, Daiane? Aí vem a besta e pergunta: eu vou encontrar o amor da minha vida? O que eu tiro? A ilha de espadas. Aí, não satisfeita, eu falei: não, vou perguntar de novo, acho que eu perguntei errado.
que eu tirei? O 3 de espadas. O que aconteceu comigo? Tomei no rabo, literalmente. O Kleber levantou a mão. A sua pergunta, Daiane, foi respondida pela Rainha de Espadas. Certo? A pergunta está respondida. Recupera os sentidos da Rainha de Espadas. Espadas, né? É ar, é objetivo, é racionalidade, é mente. Você fez uma pergunta sobre sentimento, certo? Eu vou encontrar a pessoa da minha vida? Não foi essa a pergunta? Uhum. É sentimento. É campo de copas. O baralho não te respondeu com copas. Não. Né? Ele te respondeu com espadas. Sim. Ele está dizendo para você, olha, então... Precisa ser um objetivo. Tem que ser um objetivo, em Sim. primeiro lugar, na sua vida. Segundo lugar, você só vai atingir esse objetivo, aí, ó, elemento ar, mente. Se você colocar isso como uma diretriz, colocar isso como uma meta na sua vida e tratar a questão de maneira lógica e racional. Não tratar a questão com o coração. Certo? Foi o que eu entendi. Aí sim, você vai ter o poder e a experiência sobre essa situação. Aí ela se resolve. Percebe? Foi o que eu entendi mesmo. Foi o que eu tinha chegado à conclusão. Eu tenho que colocar como um objetivo, mas nesse caso não é, então deixa pra lá, deixa o universo agir. Então, com um naipe de espadas, o universo não vai agir. Sim. Certo? O universo não age com naipe de espadas. Ele age com naipe de paus. Ele age com naipe de ouros, com naipe de copas. Com espadas, não. Sim. Espadas é aqui, ó. É aqui, a matéria. Não tem espírito envolvido. Sim. Tá? Kleber levantou a mão. Ciro, pegando aí a tua explicação, eu fiz uma pergunta referente a... Eu não sei se eu posso abrir ou não. Não. Aí é uma pergunta pessoal, é você que escolhe. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu fiz uma pergunta sobre meu caminho na espiritualidade. Se eu estava no caminho correto da espiritualidade. Essa foi a pergunta. Essa foi a pergunta, exatamente. Já devo prosseguir ou não, tá? Tá, mas você fez duas perguntas, então. Não. Primeiro, estou no caminho correto da espiritualidade, é uma pergunta. Devo prosseguir é outra pergunta. Não, desculpa, eu não fiz o devo prosseguir. Tá? A pergunta correta foi: estou no caminho certo da espiritualidade? Tá? Foi só essa. Tá? Qual a carta que saiu? Saiu um 2 de espada. 2 de espadas. Aí você acabou de falar que a espada, ele não trata sobre a parte espiritual, correto ou errado? Ele não trata em si mesmo. A energia de ar, ela não traz questões espirituais. Mas o baralho foi extremamente objetivo na resposta que te deu. Sim, agora eu vou dar a minha interpretação para você, tá? E eu gostaria que você me ajudasse. Claro. Hoje eu estou num impasse, tá? Que requer reflexões. Se eu estabelecer diretrizes e metas através das parcerias, eu vou conseguir o sucesso. Exatamente. Excelente interpretação. Foi essa a interpretação que eu tive. Excelente interpretação. Tá certo? É uma das interpretações possíveis, correta, inclusive. Então tá joia, Cido. Tá? Ok, porque na realidade, quando apareceu a parceria aqui, já me veio todos vocês na mente. Sim. Isso eu não tenho dúvida de nada. Referente à parceria. Veja que a espiritualidade tem que ser uma diretriz e uma meta na sua vida. Sim, por isso sem que dúvida. espadas ali, ó, em cima. Ah, eu devo prosseguir na espiritualidade se ela for uma diretriz e uma meta na sua vida. Se você trabalhar isso em parceria com outras pessoas, por isso 2. Se você refletir sobre essa questão. E olha só,
o naipe foi tão genial na resposta que ele também pressentiu que você está no impasse, ó. Porque olha a palavra de desafio do 2 de espadas. Impasse. Impasse. Então ele te respondeu, olha, ele está no impasse. Então vou responder com todo o conhecimento do arcano trazendo para ele. Tá, Jorge. Então eu fiz a interpretação correta. Corretíssima. Tá, Jorge. Obrigado, Cid. Imagina, que é isso. Stefano. Pode falar, Stefano. Gente, todo mundo já falou, eu vou falar o meu também. Pode falar, Stefano, não tem problema. Claro, eu falei, é uma pergunta pessoal. Você pode ou não falar, cada um é livre, obviamente. Não, vou falar. Tá. Se a resposta fosse ruim, não falava, mas... eu perguntei se eu ia ganhar muito dinheiro no futuro próximo. Tá, ok. Olha a especificidade da pergunta. Aí saiu um 10 de ouros. Vou ganhar muito dinheiro no futuro próximo, é bem específico. Beleza, é assim mesmo que se tem que fazer perguntas para os arcanos menores. Bem objetivo. Quanto mais específico, melhor. Muito boa a pergunta. Aí saiu o 10 de ouro. Nossa Senhora! Qual sua a hora que você estava falando, eu estava tirando e dando risada aqui. Porque... E aí as palavras-chave são realização, prosperidade e evolução. Uhum. Então a resposta é? Então eu acho assim. Não esquece dos pobres aqui que ficou, viu? Eu faço um hambúrguer e convido todo mundo. Oi? Eu faço um hambúrguer e convido todo mundo. Ótimo. O Stefano faz um ótimo hambúrguer, viu, gente? Recheado com gorgonzola. Muito bom. Qual foi a sua interpretação, então, Stefano? Então, eu peguei as palavras, né, que é a realização, a prosperidade e a evolução, todos apontam para uma resposta afirmativa. Só que eu também fiquei pensando... Ele respondeu afirmativamente. A resposta é sim. Então, mas também não tem realização e prosperidade sem esforço, né? Então, eu pensei também que tá afirmando para eu continuar no caminho que eu já tô, né? Mas é claro... Né? A sua pergunta foi muito objetiva. Num futuro próximo, eu vou ganhar muito dinheiro? Primeiro, saiu o próprio naipe do dinheiro, ouros. Segundo, saiu um 10, que vocês já devem ter percebido que um 10 de arcano numerado, arcano menor numerado, ele é uma coisa muito boa, certo? Ele é uma força muito boa, tá? Um 10 de ouros numa pergunta que envolve dinheiro, meu Deus do céu, é o que todo mundo queria de resposta. Certo? Sim, você vai atingir a realização, a prosperidade e vai evoluir com isso. Fazendo o quê? Permanecendo, fazendo as coisas do jeito que você está fazendo. Você não precisa mudar nada. A resposta foi direta e objetiva. Vou ganhar muito dinheiro no futuro próximo? Sim. Prosperidade, realização, dinheiro, em dinheiro mesmo. Prosperidade e realização no dinheiro. Ouros. Certo? Vai. Certo. Então, assim, esforço, claro, tudo que envolve matéria, ouros, envolve esforço. Isso é inerente ao elemento terra, né? Inerente ao elemento terra. Envolver o elemento terra envolve esforço na matéria. Trabalho e tudo mais, né? Porque também é o naipe do trabalho. Terra é naipe de trabalho, certo? É o naipe do trabalho propriamente dito, tá? Então, sim, você já trabalha, você trabalha com algo que você já faz, né? Você já tem uma profissão, e sim, isso vai ser próspero para você num futuro próximo. Isso vai te trazer realização e prosperidade num futuro próximo. Sim. Tá bem? Então tá correta a sua interpretação. Absolutamente correta.
Quer dizer, nesse caso, né, Stefano, não tem nem como errar a interpretação. Não é possível, né, se fazer uma interpretação errada diante de uma resposta tão veemente e tão clara, né? Você perguntou sobre dinheiro, ele te respondeu com dinheiro. Simples assim. Parabéns. Então aí não tem como errar. Realmente não tem como errar. Certo? Não deixa margem para dúvida. Tá bom? Mais alguém? Tranquilo? Então, minha gente, muito obrigado por hoje. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado pela paciência. Tá? Muito obrigado. Parabéns aos que fizeram o jogo aqui e que interpretaram, se disponibilizaram a interpretar, conseguiram interpretar. É isso. Está no caminho. É isso, percebem? Não tem mistério, não tem segredo, não tem nada. Funciona. Funciona. Claro e objetivo. Funciona. Certo? Não por acaso grandes mestres, grandes nomes da ciência e da humanidade se interessaram por esse oráculo. Por exemplo, Carl Jung, grande psicanalista, era um grande jogador de tarô, era um grande tarólogo. Não é por acaso, tá? É um oráculo muito, muito objetivo e muito completo, assim como o baralho cigano, assim como a astrologia. Tá bom? Então, gente, muito obrigado e a gente se vê, então, na próxima sexta-feira. Boa noite para vocês, bom final de semana, fiquem bem. Beijo a todos. Beijo. Boa noite. Bom final de semana. Beijo, gente. Obrigado.